Para compreender a situação atual da Europa, é preciso voltar no tempo e conhecer a história do velho continente. É o que você vê agora na reportagem de Gabriela Frontini. Europa, um dos 6 continentes do mundo. O segundo menor em superfície é, ao mesmo tempo, o terceiro mais populoso do planeta, com cerca de 11% da população mundial. Todo o poderio do continente europeu começou lá na Idade Média, quando os gregos e romanos deixaram um legado que é evidente nos pensamentos, leis, mentes e línguas até hoje. A Grécia Antiga foi uma união de cidades-estado, na qual uma primitiva forma de democracia se desenvolveu. Berço da Igreja Católica, da Reforma Protestante, da Contra-Reforma e de muitos outros movimentos culturais e até religiosos, a Europa fez e faz a sua história. A industrialização também nasceu na Europa. A Revolução Industrial foi um período compreendido entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, início de grandes transformações na agricultura, manufatura e transporte, que trouxe profundos impactos socioeconômicos e culturais na Grã-Bretanha, que depois se espalhou para o resto da Europa, América do Norte e para o resto do mundo, num processo que continua em desenvolvimento. Palco das 2 grandes guerras mundiais, a Europa desenhou a sua história mudando a sua geografia. A Primeira e especialmente a Segunda Guerra Mundial acabaram com a preponderante posição da Europa Ocidental. O mapa do continente foi redesenhado na Conferência de Yalta e dividido depois se tornou a principal zona de contenção na Guerra Fria entre os 2 blocos, os países ocidentais e o bloco oriental. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental estabeleceram a aliança da OTAN como prevenção contra uma possível invasão soviética. Depois, a União Soviética e o leste europeu estabeleceram o Pacto de Varsóvia como proteção contra uma possível invasão dos Estados Unidos. Na era pós-Guerra Fria, OTAN e União Europeia foram gradualmente admitindo a maioria dos antigos Estados-membros do Pacto de Varsóvia. O Tratado de Maastricht, assinado em 7 de fevereiro de 1992, na cidade holandesa de mesmo nome, foi um marco significativo no processo de unificação europeia, fixando que a integração econômica até então existente entre diversos países europeus se somaria uma unificação política. A última sacada foi a criação da União Europeia, a parceria econômica e política única e a criação do euro, a moeda comum entre os 17 dos 27 países membros, conforme comenta o historiador Edson Xavier. Depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, o que a Europa tenta fazer durante a época da Guerra Fria, né, ela tenta ser um contrapeso para por mais que a maioria dos países europeus sejam aliados aos Estados Unidos, ela tenta ser uma terceira opção de potência, vamos dizer assim, né? Então isso foi sendo trabalhado de que o único jeito de conseguir concorrer no sentido de exercer algum tipo de hegemonia política e econômica em relação aos Estados Unidos e à União Soviética, eles juntos, sozinhos eles não conseguiriam. Desde 1º de janeiro de 2002, quando o euro entrou em vigor, a União Europeia tornou-se um grande mercado único. O que começou com uma união puramente econômica, converteu-se numa organização ativa em inúmeras áreas, que vão da ajuda ao desenvolvimento à política do ambiente. Ainda de acordo com o historiador, muitas nações, com destaque para o Reino Unido, não adotaram o euro. Politicamente falando, não tem essa junção. A prova disso é que a Inglaterra deita e rola, né? Ela mantém a moeda dela, né? E várias vezes eles se desentendem e a Inglaterra sempre mantém a posição dela independente do que a comunidade europeia fizer. Graças à eliminação dos controles das fronteiras dos países membros, a circulação de pessoas passou a ser livremente em quase todo o território da União Europeia. Também ficou bem mais fácil viver e trabalhar em outro país. É o caso de Vitor Carvalho, que tirou a cidadania italiana e vive na Inglaterra. Não, se nós não tivéssemos o nosso passaporte italiano e somente a cidadania brasileira, seria impossível, praticamente impossível, que nós tivéssemos as mesmas possibilidades. Por quê? Porque o passaporte não te dá somente o direito de você trabalhar, mas ele te dá acesso a todos os benefícios do Estado. Os benefícios do Estado, do bem-estar social, que é algo que está presente em quase todos os países da União Europeia e também aqui na Inglaterra. Significa você ter acesso a uma educação a um preço muito mais baixo, ou em muitos lugares como a França, a Alemanha, de forma gratuita, ou até mesmo também acesso a benefícios que o Estado te dá para que você possa ter acesso ao consumo, né? Ao consumo, às viagens
e também o livre trânsito que você tem na União Europeia. Já o alemão Uwe Ludwig fez o processo contrário. Em 1999 veio da Europa para o Brasil. Trocou a agitação da vida executiva pela paz do campo. Quando eu saí na Europa era em 1999, era um pouco antes do mercado comum ia acontecer. Então eu saí da Alemanha ainda pagando as contas em marcos e 2 anos depois mudou a moeda para euro. Então a situação era boa, todo mundo estava ansioso, esperando acontecer o mercado comum europeu acontecer. E estava otimista. Quando perguntado se pretende voltar para a Europa, Sr. Uwe é enfático. Eu não tenho intenção de voltar a morar na Alemanha, porque uma vez que bebeu a água do Brasil aqui, que viu aquela grandeza do país, eu acho que não vai querer voltar. A pomposa Europa começa a não ter mais o mesmo brilho. Sempre lembrada como uma região de altíssimo desenvolvimento econômico e de bem-estar social, agora tem a sua imagem associada a turbulências de mercado. A gente tem a sensação de que o mundo cada vez está mais instável, né? E obviamente que essa instabilidade econômica que eu estou falando para você, ela se reflete na política, né? Nas ações sociais dos governos, em xenofobia, por exemplo. Em fevereiro de 2010, uma reportagem do New York Times revelou que a Grécia teria fechado acordos com o banco Goldman Sachs, com o objetivo de esconder parte da sua dívida pública. A notícia levou a Comissão Europeia a investigar o assunto e desencadeou uma onda de desconfiança nos mercados. Isso foi o suficiente para a crise ser instaurada. O problema grego era apenas a ponta do iceberg. A crise atual exige mais do que soluções financeiras, e o ano de 2011 será, sem dúvida, mais um capítulo dramático da história da Europa e desse mundo. Para falar um pouco mais sobre a história da Europa e do mundo, nós recebemos aqui nos estúdios da Novo Tempo o doutor Ubirajara Prestes Filho, que é historiador, com doutorado em História Social, trabalha principalmente com História das Religiões e ensino de História. Doutor, o senhor concorda com essa ideia de que as crises têm acontecido em intervalos cada vez menores? Concordo plenamente, porque se nós pegarmos o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, depois de 1945, nós percebemos no caso da Europa, principalmente, que houve muito investimento dos Estados Unidos na região, vários empréstimos, houve um plano de reconstrução da Europa patrocinado pelos Estados Unidos. E isso gerou um período de prosperidade. Então, os 30 anos posteriores à Segunda Guerra foram anos de muita prosperidade, de crescimento, apesar de algumas crises pontuais, mas já no final da década de 60 começam crises maiores. E após os anos 70, as crises elas acontecem numa velocidade cada vez maior. Se nós pegarmos de 1975 até hoje, enumeram-se cerca de 17 grandes crises, o que dá, em média, uma crise a cada 2 ou 3 anos. Então, o tempo todo ouvimos sobre crise, sobre instabilidade, sobre problemas econômicos. Agora, já no final do século XIX, o filósofo alemão Nietzsche disse uma frase que ficou conhecida: a Europa quer ser uma. Já aconteceram outras tentativas de unificação da Europa no passado? Várias tentativas de unificação. A maior parte delas foram tentativas que partiam do pressuposto da violência, onde um reino ou um país com mais poder tentava se impor sobre os outros e colocar uma unidade que vinha de cima para baixo. Houve tentativas já na Idade Média, no tempo de Carlos Magno, que foi imperador do ano 768 ao ano 814. Ele formou um grande império que pretendia ser um império que conquistaria a Europa toda, mas isso não foi possível. Posteriormente, houve outros casos, e um dos mais célebres é o caso de Napoleão Bonaparte, que construiu um império relativamente grande, mas também fracassou. Em 1815, Napoleão foi derrotado e essa unificação que ele pretendia, que também partia do pressuposto da violência, não deu certo. E outro caso também foi o caso do próprio nazismo, também uma tentativa de controle sobre os países europeus, o que acirrou os nacionalismos regionais e essa unificação que se pretendia não foi possível. Então, todas as tentativas de unificação, elas fracassaram ao longo dos séculos, desde a Idade Média.
Agora, uma informação que saiu nos grandes veículos da imprensa mundial, inclusive, do dia 24 de outubro, é que o Vaticano apresentou uma proposta no Concílio de Justiça e Paz de uma autoridade pública mundial que deveria orientar as questões não só financeiras, mas também as questões morais, as questões sociais. E essa ideia não parece nova, porque há quase 50 anos atrás, em 1963, se não me engano, João XXIII já propôs algo parecido. O senhor acha que, analisando a história da Europa, analisando a realidade que a gente vê hoje, isso é uma perspectiva possível? Bom, quando nós olhamos para o passado, nós percebemos várias propostas, algumas delas que pareciam até absurdas e que em pouco tempo se concretizaram. E muitas coisas acontecem e nós nos surpreendemos. Exemplo disso é o que aconteceu em 2001 com aquele atentado terrorista de uma proporção que nunca havia se imaginado. Então, uma proposta de uma unificação sob uma liderança moral, isso eu creio que seja possível, sim. Agora, eu queria ressaltar um ponto em relação a essas propostas de unificação, que após a Segunda Guerra, toda a ideia de rivalidade que havia entre os países europeus, rivalidade essa que produziu a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, depois a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45, essas tensões entre os países europeus, havia uma ideia de tentar apaziguar essas tensões e de garantir uma certa paz na região, uma certa paz no continente. E a proposta mais importante para isso foi a ideia de um mercado comum europeu. Em 1957 foi feito um tratado chamado Tratado de Roma, e esse tratado que reuniu 6 países, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália. No caso, a França e a Alemanha Ocidental, que foram grandes rivais da Segunda Guerra, mas agora mostravam-se abertas para um diálogo, para garantir uma estabilidade na região, para garantir a paz. Então, essa paz, nesse sentido, apesar de todos os percalços do euro, dos problemas econômicos que nós estamos vendo atualmente, nós podemos dizer que, em relação a essa proposta de paz entre os países, da década de 50 para frente, essa ideia de mercado como europeu tem dado certo, tem sido um sucesso porque as tensões elas diminuíram. Sim. Doutor, nós agradecemos muito a sua participação e esperamos reencontrá-lo aqui nos próximos programas. Apocalipse econômico. Foi assim que uma publicação considerou a possibilidade da falência do euro. Na reportagem de Márcio Basso, você vai entender mais sobre esses eventos. Crise. Mais uma. Desta vez, o foco principal é a Europa. Apenas 3 anos depois da falência de parte do sistema financeiro norte-americano, o velho continente vive momento delicado. Cogita-se até o fim da unidade monetária, que só na Europa rege 17 países e influencia todo o mundo. Alguns governantes temem que isso aconteça e se posicionam a favor da moeda. O euro é muito mais do que apenas uma moeda. Ele é o símbolo da unificação europeia e se tornou o símbolo para meio século de paz, liberdade e prosperidade. Se o euro falhar, a Europa irá falhar. Mas o euro não foi a primeira moeda única a vigorar no mundo. Antes de Cristo, o rei Dario instituiu o dárico. Já por volta do ano 800 da nossa era, a Europa também implanta algo que precede o euro. E mais tarde, em meados de 1450, George Podiebrad, rei da Boêmia, apela para um conceito muito semelhante. Na dinastia dos Carolíngios, que foi a segunda, a Merovíngia foi a primeira, teve o Carlos Magno, que ele unificou quase que a Europa inteira. Ele foi coroado como rei da Europa pelo Papa, né? E aí começa uma aliança um pouco mais forte da Igreja com o Estado. Já existia antes, mas ele aproxima isso bastante nesse período. E ele unifica um monte de coisa, ele cria leis que valem para a Europa inteira, né? As capitulares, como por exemplo, uma espécie de uma constituição do reino, e algumas coisas também como uma moeda que valia para quase todo o reino carolíngio, que pegaria hoje o que é França, uma parte da França, uma parte da Alemanha e uma parte da Espanha ele chegaria a pegar. Séculos depois, para ser exato, a partir do dia 1º de janeiro de 2002, na mesma Europa, 17 nações começam a usar oficialmente o euro. Embora seja parte de uma difícil situação financeira,
o economista Nelson Barrizelli diz que a moeda não é a grande vilã da história e explica as verdadeiras causas da atual crise. A crise, na verdade, ela começou mesmo, deu seus primeiros sinais em 2007. Ninguém deu muita atenção em 2007, de tal forma que em 2008 ela explodiu. E esta foi uma crise do sistema financeiro americano e do sistema financeiro europeu. O fator deflagrador foi a quebra do Lehman Brothers, que era um dos 10 maiores bancos americanos, mas não muito importante, porque era o 7º colocado. Mas o fato de explodir um banco, quer dizer, não conseguir honrar seus compromissos, foi um fator que retraiu todo o sistema financeiro dos países desenvolvidos, tanto o sistema financeiro americano como o sistema financeiro europeu. A turbulência financeira também teve suas raízes em falsas avaliações de agências de risco e contabilidade bancária fraudulenta, o que ajudou a desencadear e aprofundar a atual crise. Então, o resultado, tudo isto gerou para os bancos dos países desenvolvidos o problema que nós assistimos em 2009, 2010 e que se arrastou por 2011. Isto é, os bancos ficaram com uma quantidade de títulos incobráveis, porque as pessoas não vão pagar, estimado mais ou menos em 4,5 trilhões de dólares. Além disso, de onde vêm as dívidas de um governo? Isso é como uma família. Uma família, ela gasta aquilo que ela recebe. O governo, teoricamente, devia gastar o que recebe. A família é a somatória dos salários da família e, portanto, deveria gastar uma parte, ou ainda que seja 90%, e guardar 10% para dias futuros, tá certo? Os governos, eles, em vez de salários, eles têm impostos. Então, eles recolhem impostos e deviam gastar 90% dos impostos e guardar o resto. Além disto, os governos, como sempre acontece, eles vão crescendo de tamanho. Tem mais funcionários públicos, tem mais ministérios, tem mais despesas governamentais. Então, isso tudo gera o que a gente chama de déficit. O governo, ele arrecada impostos, gasta mais do que arrecada, emite títulos, como uma família iria no banco fazer um papagaio, pegar um empréstimo pessoal, qualquer coisa assim. E estas dívidas são financiadas pelo mercado. E quem é que compra estes títulos? São os bancos que compram. E os bancos compram isto com dinheiro próprio, dinheiro da tesouraria deles, ou através de fundos de investimento que são captados no mercado, de pessoas interessadas em ganhar como resultado do mercado financeiro. Na medida em que esta crise se alastrou, na medida em que os governos tiveram dificuldades para poder repor os títulos que iam vencendo, apareceu a verdadeira face do que era a Europa. Países perdulários, países gastando muito dinheiro, países arrecadando pouco e países que tinham dívidas relativamente à produção que o país gerava extremamente elevadas. O economista ainda diz que a Europa passa por um grande desajuste previdenciário. De acordo com ele, aqui no Brasil, acontece algo muito semelhante devido às desigualdades entre alguns funcionários públicos que se aposentam com os mesmos salários da ativa e os demais, que hoje não têm rendimentos superiores a 6 salários mínimos. Nelson ainda faz um prognóstico de quanto tempo vai durar a atual crise. Nós vamos viver aí 10, 12 anos, pelo menos, com estes problemas de uma maneira mais intensa ou menos intensa. E em meio a este panorama, nações emergentes como o Brasil aparecem como opção para imigrantes. Segundo dados do Ministério da Justiça, no período de 1 ano, a crise fez crescer em 52% a imigração legal. Exemplo disto é a recém-formada comunicadora argentina Mariela, que trabalha no interior de São Paulo. Sim, atualmente, comparando com a Argentina... Comparando com a Argentina, o que sucede atualmente e por vários anos lá é a inflação. Os preços estão subindo cada vez mais. E comparo que a economia do Brasil, do meu ponto de vista muito subjetivo, é mais estável. Então, os preços são mais baixos e o dinheiro rende mais também. O Brasil figura hoje entre as principais economias do mundo.
é um exemplo de país emergente. Inclusive, na última reunião do G20 em Cannes, na França, a presidente Dilma demonstrou interesse em ajudar financeiramente alguns países europeus que passam por situação financeira muito delicada. Mas antes de ajudar essas nações, o Brasil precisa resolver os seus problemas de infraestrutura, educacionais e sociais. Se você juntar Brasil, China, Índia e Rússia, esses 4 países não chegam ao PIB dos Estados Unidos, somados. Não chegam. Então, o que acontece? Mesmo que esses países quisessem ajudar alguém, eles teriam que se ajudar primeiro, tá certo? Porque são países com problemas maiúsculos. Agora fica a pergunta: quando e onde se instalará a próxima crise mundial? Para entender um pouco mais essa conjuntura mundial, né, que envolve a Europa também, nós recebemos aqui agora a doutora Suhad Nasser. Ela é especialista em gestão de negócios internacionais, gestão pública, já trabalhou inclusive na Organização das Nações Unidas e atualmente é professora de Relações Internacionais no Instituto Nacional de Pós-Graduação, INPG, que a gente também agradece a participação da doutora aqui. E a primeira pergunta é: essa ideia da Comunidade Europeia e da União Europeia, posteriormente, ela foi uma tentativa de se equivaler aos Estados Unidos como uma potência mundial? Digamos assim que Estados Unidos é realmente um país muito forte, está infiltrado em todos os blocos e tem uma noção de tudo o que acontece no mundo. Hoje, para que a gente possa trabalhar de igual para igual com os Estados Unidos, você tem que andar em blocos, né? Como é um continente bem antigo, digamos que ele se uniu tanto por força política a princípio, né? Mas como toda integração econômica começa através da parte econômica, foi isso que eles começaram a fazer há quase 50 anos atrás. A senhora entende que crises como essa podem ser criadas ou manipuladas para alcançar diferentes interesses? Nós vimos nos últimos dias, né, nas últimas semanas, a queda de alguns líderes de nações europeias. Aconteceu na Grécia, aconteceu na Itália. A Bélgica não consegue eleger um novo líder. Na Espanha, o atual governo perdeu as eleições no último domingo. A senhora acredita que possam acontecer interesses por trás disso tudo que levem a esse tipo de situação? Eu creio que sim, há interesse sim, mas também há um interesse geral da população que está insatisfeita, né? E hoje a gente vê muitos países que foram manipulados de alguma maneira, mas existem outros também que estão com problemas seríssimos econômicos justamente por falta de planejamento. Se nós pararmos para pensar, a população hoje está envelhecendo muito. Existem países que não pensaram ainda na parte de aposentadoria dessas pessoas. Então, o brasileiro, inclusive, sempre invejou essa condição do europeu do chamado estado de bem-estar social, né? Tudo que o europeu tem de benefícios, né, que o governo oferece para a população, o brasileiro sempre invejou isso. Isso também é um pouco a causa dessa situação que a Europa está vivendo, em algum sentido, não? Das dívidas, etc.? Não é só isso. Existe em todo o mundo um pouco de falta de competência por parte de alguns políticos na administração da gestão pública. E isso está sendo mostrado agora. Justamente quando se uniram os países para utilizarem o euro, os 12 países tiveram que atentar para quatro itens. E um deles é que jamais poderia ultrapassar 60%, a dívida pública jamais poderia ultrapassar 60% do PIB, do Produto Interno Bruto. A Grécia ultrapassou e muito, e escondeu isso. Então, a população, na realidade, é quem vai pagar tudo isso. Porém, quem está se utilizando disso tudo são os governantes. Eles estão hoje se utilizando, inclusive, como nós já comentamos, da falta de democracia para eleger os novos governantes agora, que já mudaram, inclusive na Grécia, inclusive na Itália, sem o apoio da população. Foi o que nós dissemos. Agora, recentemente, inclusive, a Novo Tempo fez um especial sobre isso. A gente viu as movimentações populares no Oriente Médio, né? Aconteceu o especial aqui, Primavera Árabe, sobre a Primavera Árabe, e a gente vê o mesmo fenômeno acontecendo também na Europa. Hoje, Portugal está praticamente paralisada, com uma greve geral, revoltas e movimentos grandes na Grécia, na Itália, eu tenho certeza que a população também se mobiliza, né, e se mobilizou até para conseguir a queda do Berlusconi, né, que agora virou cantor, inclusive.
A senhora acha que o mundo também vive uma crise de poder? As pessoas estão querendo questionar o poder? A senhora entende que o atual sistema de governo, ele passa a ser questionado a partir do momento que as crises são muito grandes? A partir da globalização, a população passou a estar muito bem informada, inclusive os árabes. Então, isso vai acontecer no mundo todo. As pessoas vão passando informações adicionais umas para as outras, que normalmente os políticos usualmente não passariam para a população. E isso está fazendo com que a população se revolte, porque a cada vez mais ela vê seus direitos se esvaindo e os deveres tendo que ser cumpridos. Então, cada vez mais vai acontecer. Aqui no Brasil aconteceu, inclusive, em setembro, quando a própria mídia lembrou muito mais de 11 de setembro do que as reivindicações estavam havendo em Brasília, em São Paulo e no Rio. Certo. Vai começar a acontecer mais. Certo. Agora, eu já citei no último bloco essa proposta que o Vaticano fez de uma autoridade mundial. O Vaticano, inclusive, não pede para si essa autoridade, mas propõe que essa autoridade exista para controlar, como eu disse, as questões financeiras, morais e sociais também. Eu selecionei aqui uma citação do demógrafo Emmanuel Todd, um francês, que inclusive na década de 70 previu a queda do comunismo muito antes do comunismo vir abaixo. E ele diz o seguinte, falando sobre os Estados Unidos, ele diz assim: há, no entanto, uma última força para os Estados Unidos. É que o mundo tem medo do vazio. O sistema de dominação ou de liderança não existe somente porque existe relações de força. Ele existe também porque as pessoas aprovam a ideia de uma necessidade de liderança. A senhora entende que porque as pessoas precisam de uma liderança é que surgem propostas como essa? E que essa proposta pode ser viável ou não? Enfim. Uma proposta dessa seria viável se todos tivessem o mesmo objetivo e caminhassem para o mesmo norte. Quando a gente, de acordo com a integração regional que é feita através de blocos econômicos, o ponto culminante de uma integração regional é uma confederação, onde você engloba a parte política, a parte econômica, a parte física e tem somente um governante. E aí sim você consegue monitorar tudo isso e fiscalizar tudo isso. No caso da Europa não foi o que houve. Houve um Banco Central Europeu que conseguiu impor as regras, inclusive câmbio, mas não conseguiu emitir o euro, mas não conseguiu monitorar nem fiscalizar a dívida dos países. Realmente há necessidade de uma autoridade pública, sim, única para monitorar. Agora, eu tenho minhas dúvidas de como isso vai ocorrer, porque depende da vontade de muita gente, e se é uma crise moral, cada cultura tem a sua moral, e isso vai ter que ser muito bem pensado. O exemplo da própria Comunidade Europeia, da União Europeia, é uma amostra de que isso pode ser uma situação, assim, drástica, uma necessidade que tem que ser um problema muito grande para se levar a uma necessidade como essa, de ter um governo que lide com todas as questões? Geralmente, as pessoas esperam chegar até o fundo do poço para tomar uma decisão, né? Quem sabe essa crise que esteja havendo agora, que mexe muito com o bolso das pessoas, numa época onde o capitalismo impera, onde tudo é em função do capitalismo, e onde se você não tiver $1 no bolso ou €1, você não é nada, quem sabe isso leve realmente a uma solução. Porque já que pelo amor não vai pela dor, não é isso? Então... Doutora Suad, nós agradecemos muito a sua participação, esperamos revê-la aqui nos estúdios da Novo Tempo. Eu que agradeço. E nós vamos para um breve intervalo e você pode aproveitar esse momento para escrever, mandar sua pergunta através do Twitter, @TV Novo Tempo, e através do nosso e-mail nitespecial@novotempo.org.br. No próximo bloco nós conversamos mais sobre a situação atual com base no que a Bíblia diz sobre o momento que nós vivemos.